esse pertencimento e o propósito e a consciência de que a vida não se limita apenas a esta, faz você ter resiliência de absorver isso e falar, não, bom, agora é esse meu contexto. Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aí. Nós já estamos aqui para mais uma roda de conversa aqui no podcast Liberchat. E hoje eu trouxe uma pessoa, como eu sempre digo, né? Muito especial, um amigo já há muito tempo. E você vai conhecê-lo e com certeza vai gostar das suas histórias. O que ele vai entregar para você vai ser muito bom. Então fique aí. Deixa eu falar rapidinho para você. Se você ainda não segue as redes sociais, tá esperando o quê? Vamos lá? Se estiver vendo pelo YouTube, já se inscreva no canal, ativa o sininho aí para você ficar por dentro das notificações, tá bom? É só digitar podcast Liberchat no YouTube, para quem está ouvindo pelo Spotify. Estamos também no Spotify, Liberchat Podcast. E o nosso Instagram também é Liberchat_. Vai lá, se inscreva no nosso Instagram, nos canais aí do podcast, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui, tá bom? Então já vai compartilhando esse link para o máximo de pessoas que você puder. Eu sempre digo que você tem que compartilhar não para 10, 15 pessoas, mas, se possível, para todos os seus amigos, que aí a gente vai fazendo uma corrente do bem, ok? Eu estou aqui com o meu amigo Sérgio Borges, eu chamo de Serginho. Então eu vou chamá-lo de Serginho, porque aí fica mais intimista aqui e você já vai se familiarizando com ele, tá bom? O Serginho é um amigo de muito tempo, ele é radialista, ele é palestrante, fala muito bem. Comediante, ele tentou. Vamos ver quem ele vai falar aqui. Você vai fazer algumas palhinhas pra gente, tá bom? E é também advogado. Então, se precisar de um advogado aí, com certeza a gente vai entrar nesse assunto aqui também. Então, fique aí. Serginho, já pode se apresentar pra galera, mas antes, só te falar, você está no podcast Liberchat. Tá bom. E antes você me pergunta, eu já vou falando pra você, por que Liberchat? Exatamente, tô curioso. Por que Liberchat? Liberchat é uma junção de duas palavras, liber e chat. Então aqui você tem liberdade para expor suas ideias, aquele bate-papo mais intimista. Essa foi a ideia do podcast Liberchat. Então fica à vontade. Obrigado. Você está no estúdio, mas está na casa, no carro da galera aí, então... Obrigado. Seja bem-vindo aqui, tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Vamos bater esse papo gostoso. É um grande amigo também, o Wilsinho. Realmente, essa coisa de Sérgio e Serginho, na minha vida é interessante, porque meu nome é Sérgio Borges Arruda. Minha mãe falou que queria me dar o nome de Francisco. Falei, por quê, mãe? Porque eu queria te chamar de Francisquinho. Falei, olha, eu vou virar Chico, Chicão ou Chiquinho, menos Francisquinho. Na última hora mudou para Sérgio, para chamar de Serginho. Eu cresci em algumas igrejas, em Mirim, Cachoeirinha e Casa Verde, e na Casa Verde tinha 5 Sérgios. Vocês já perceberam que ele é cristão. Sim. Se quiser falar já religião... Adventista do sétimo dia de criança. De criança, desde a infância, né? Fui aluno da escola adventista e tudo. E aí, como tinham 5 Sérgios lá, para organizar, porque chamava um, vinha 5, Sérgio Midei, Sérgio Orlando, Sérgio, né, tal. E eu, Serginho Borges. Alguns daquela minha infância me chamam de Borginhos, até hoje. Porque eu era o mais novo da turma. O Borginho, Serginho Borges. Então, e às vezes alguém chega em casa e fala assim, eu estava na igreja, quem que pregou? Foi o Sérgio. Que Sérgio? O Serginho. O Serginho Borges. Então, essa coisa do nome é muito importante, né? E fica, né? Fica. E você que vai ser pai um dia, você que vai ser mãe, pense muito bem, porque eu já trabalhei em RH de construtora, eu já vi cada nome. Olha, quando eu li, eu ficava branco dos olhos azuis. Falei, Senhor amado. Mas é isso, querido. É um privilégio estar aqui. Obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade. Eu que agradeço pela sua presença aqui. Para mim é um privilégio tê-lo aqui. Já tentamos algumas vezes, não deu certo, né? Porque ele mora em São Paulo, mora em Brasília, ele não para. Muito bom. Mas agora ele está aqui em São Paulo e deu certo. Né? Deu certo, graças a Deus. Vim bater esse bate-papo aqui. Serginho, como é que foi a sua infância aí? Eu queria que você falasse um pouquinho da... Olha, minha infância é interessante porque, assim, eu cresci na periferia da Zona Norte. Eu tenho São Paulo mesmo, São né? Paulo. Eu tenho fotos comigo, com os meus irmãos, da minha rua sem asfalto, né? Então, foi uma infância boa, meus pais muito queridos, nos criaram na igreja, mas é uma infância onde, apesar das limitações e tudo mais, a gente teve o nosso confortozinho ali. Agora, escola adventista, eu pude estudar no primário. Meus outros irmãos também, mas todo tempo depois na escola pública, e a escola que eu estudei era cercada de uma comunidade, uma favela ali na época, e eu me lembro bem da quinta à oitava, né, que era essa nomenclatura da época,
E meu pai já faleceu jovem. Ah, é? Meu pai faleceu, eu tinha 14 anos. Nossa. Né? O câncer de estômago levou meu pai muito precoce, com 43 anos. Nossa, novo, né? Muito novo. Hoje, eu tenho consciência do quanto meu pai era novo. É, Porque eu tenho 56 e me sinto menino. Entende? Eu entendo, porque eu vou fazer 50 agora e me Exatamente. sinto um garoto. Né? Não, nós somos black, né? Exatamente. A cor bombom, marrom bombom ajuda, mas... Diz que o negro, quando pinta, tem 3 vezes 30, né? Só que você nem vai pintar, porque você tá sem cabelo. Já era. Interessante essa coisa da idade, porque as crianças começam a comparar as pessoas, a aparência e a idade em alguma faixa etária, né? Principalmente os adolescentes. Eu preguei numa igreja lá em Americana. Quando terminou o culto, 4 garotos ficaram assim do meu lado, e eu cumprimentando as pessoas, e eles ali olhando para mim. Eu falei, vocês querem falar comigo? Sim. Vamos falar agora? Não, espera cumprimentar todo mundo. Aí os pais deles foram chegando e vamos embora. Não, a gente quer falar com o pregador. E eles, ué, tá bom. Aí chegou o pai do outro, chegou os avós, tinha uma outra igreja esperando para conversar. E eu curioso também, né? E aí quando fui conversar com eles, eles falaram... nossa primeira pergunta é, por que você é tão novo? Porque eu tinha dito a minha idade no sermão, na época era 53 anos. Falei, nossa, que curioso. Vocês me acham novo? Muito novo. Por quê? Porque comparando com outras pessoas, né? Aí eu dei uma lista de porquês. Falei, olha, eu cresci na igreja, nunca bebi, nunca fumei, nunca me prostituí, nunca usei drogas, nunca perdi noites de sono à toa. E fui listando, e falei assim, olha, eu casei aos 30 anos e fui conhecer o sexo com a minha esposa com 30 anos. Eu isso, eu aquilo. Aí eu falei assim, e eu aprendi o seguinte, eu aprendi a perdoar as pessoas e aprendi a me perdoar. E aprendi a abastecer o meu coração de esperança e viver servindo, né? Porque quem não vive para servir não serve para viver. E aí os pais foram gostando das respostas e eu falei, vocês querem ter uma vida longeva? Queremos. Então, tudo que vocês absorvem aqui nessa embaixada do reino de Deus é o que vocês têm que colocar como regra de vida, e o manual da vida é a palavra, é a Bíblia. Aí eu falei, agora para concluir, em algum momento eu disse que é porque eu sou negro? Eles falaram não. Falei, pois é. Eu tenho amigos negros da minha idade que estão acabados, porque viveram uma vida na contramão desse estilo de vida. E aí, voltando para minha infância, meu pai falece, um câncer no estômago o levou, mas eu tenho históricos de ancestrais meus que foram longevos. Meu avô viveu 101 quase, né? Inteirão, jovem, saudável, mente lúcida. O meu bisavô, que foi escravo. Então, seu avô... Seu pai faleceu e seu avô continuou vivo. Meu avô continuou vivo. Tem histórias de tias deles que viveram 106 anos. Né? E eu jantei na mesma mesa com meu pai, o pai do meu pai e o pai do meu pai. Louco. Né? Privilégio. 4 gerações na mesa. E a escravidão estava ali pertinho de mim. Nossa. Meu bisavô. Né? Tem estátuas. Ele foi escravo, seu bisavô pegou um período. Tem estátuas na cidade dele, em homenagem a ele, porque ele é um dos fundadores de Kaiowá. Indo para o Paraná, passa o presidente Venceslau, né? Kaiowá, presidente Epitácio. Tem não conheço essa cidade, primeira vez que eu estou ouvindo falar. Kaiowá. Inclusive, tem um presídio agora que o governo acabou colocando lá, e é uma cidade que tem fotos dele sendo homenageados na Câmara Municipal. Que legal. Bom, voltando para minha infância, eu começo a ver na minha sala de aula colegas não voltando depois das férias. Por quê? Morreram. Drogas, overdose, devia droga, foi morto, namorou com um rapaz. Na época, na nossa época, na infância, exato. Eu perdi amigos por causa que devia 5, 10 reais, hoje equivalente Eles assassinavam. ao dinheiro matavam. E eu fui vendo meus colegas sumindo da classe de aula, né? E eu permanecendo. E fui embora e a vida seguiu. Meus irmãos cresceram, eu fui meio que pai dos meus irmãos, eles falam isso, inclusive, já disseram isso em vários lugares. Irmão mais velho. Mas eu absorvi aquela coisa de ser o mais velho e ter um papel de responsabilidade que minha mãe disse que no primeiro final de semana após a morte do meu pai, como eu ia com ele fazer feira todos os domingos, eu fui fazer feira sozinho e quando eu abri a porta, ela falou, eu vi a imagem do seu pai entrando, segurando, me arrepio, as sacolas de feira que não aguentava de peso. Entendi. Para abastecer a família. Serginho, eu olhei para você e falei, nossa, ele absorveu o pai. Né? Eu ia na escola, com 18 anos, ver na classe, na reunião de pais, acompanhar a nota dos meus irmãos.
Mas foi bom. Vocês não brigavam muito, não? Porque Não, eu era você firme, era né? rígido com eles. Rígido. Mas o fato é que isso tudo funcionou. Hoje, os meus irmãos estão todos casados, todos têm filhos. Um deles tem filho pastor, a outra filha do comércio exterior, relações internacionais, o outro filho engenheiro, vai casar agora, sabe? Aí você olha para todo mundo assim e fala, caramba, meu fui pai de muito Deus, tempo. que coisa legal. Pai dos irmãos. Né? Uma vez, Wilson, eu peguei numa gaveta a carteira de trabalho do meu irmão Alexandre. Eu não tinha... peguei uma sacola de documentos, estava com pressa, e fui procurar, peguei e falei, nossa. Aí eu abri a carteira de trabalho, era a foto do Alexandre. Cara, eu comecei a chorar dentro do carro. Sério? Porque eu olhei para a foto dele, eu falei, puxa, eu fui tirar a carteira dele. Cara, parabéns aí pela foi sua, assim, sua falei, missão de vida. que coisa, né? Então, que a vida lhe ofertou, né? louva a Deus por isso, né? E aí, vamos tocando o barco. Mas a morte do seu pai te trouxe, assim, algum remorso? Como você lidou com a perda do seu pai, que tão Olha, repentina, assim? Meu pai foi um exemplo de homem, trabalhador, ético, um missionário, muitos filhos na fé. Meu pai e minha mãe juntos, dá para lotar uma igreja de filhos na fé, pessoas que se batizaram através deles. Pessoas que, Missionários, né? Missionários. Pessoas de todas as classes sociais, inclusive. Pessoas que vieram para a igreja depois numa relevância tão grande que chegaram a patrocinar o Fé para Hoje. Nossa. Pra você ter uma ideia. Depois de alguns anos, o primeiro pastor que eu tenho mais memória é o pastor Oliveiros, que hoje já está aposentado. O filho dele hoje é um dos presidentes. Quando eles chegaram em São Paulo para cuidar do nossa igreja, nossa família, pastorear aqui a Zona Norte. E os filhos dele, que hoje são muito conhecidos, né? Um deles é pastor presidente de igreja e o outro professor fora do Brasil, Estados Unidos e outros países. Eu cuidava deles, carregava eles cavalinho, inclusive. E meu pai e minha família alcançaram, através do pastor Oliveiros também, uma família que foi a família do Paulo Sérgio Vaz, que depois ajudou, com o patrocínio da sua empresa, o Fé para Hoje, do Alcides Campo Longo, perdão, e também ajudou a evangelizar a Albânia, quando teve a liberdade religiosa. E aí veio uma jornalista da Albânia dar os testemunhos, porque o país tinha uma rede social fechada, tinha uma série de coisas, as cartas, quando iam, o governo lia antes de entregar para a pessoa, era um regime fechado, que mostrava um mundo em guerra, e que eles tinham que aceitar ali que era o melhor lugar do mundo. E, na verdade, né, foi Nenhuma ditadura uma ditadura. bem-vinda, né? Quando, então, acaba esse contexto, entra o evangelismo, o pastor Oliveiros vai para lá com a família evangelizar, e depois a família dela, que é convertida, ela vem ao Brasil, e um amigo, muito amigo irmão, o Márcio Lucas, que hoje mora nos Estados Unidos, ele é meu filho na fé, ele diz que ele foi o intérprete dela nas entrevistas de testemunhos no Brasil. Até que então ele levou ela em casa. E quando ela chegou em casa, nós contamos um pouco da nossa história com o vínculo da família do pastor Oliveiros, a família do Paulo Sérgio Vaz, e ela se emocionou, e ele traduzindo, ela disse assim: eu louvo a Deus porque ele me trouxe na casa simples de uma família que ajudou a alcançar o meu país. Nossa. Né? Porque o evangelismo, perdão, eu sou papai novo, e papai novo dorme pouco e a garganta vai embora rápido, vai embora a imunidade rápido. cai, né? E aí o que acontece? Ela falou assim: eu estou feliz por estar na casa que ajudou a alcançar o meu país, né? Então, essa vida, né, de, digamos assim, pertencimento, ela atenua a dor da perda de um pai que, claro, eu gostaria dele estar agora avô, mesmo com 80 e poucos anos que ele estaria carregando meu filho. Mas o fato é que esse pertencimento e o propósito e a consciência de que a vida não se limita apenas a esta, faz você ter resiliência de absorver isso e falar, não, bom, agora é esse meu contexto. Então eu preciso fazer o quê? Eu já trabalhava desde os 12. Eu pagava inglês para mim com 14 anos. Louco. Eu era o melhor aluno de conversação da sala. Eu falei, não posso mais pagar inglês, que eu tenho que cumprir isso aqui. Domingo, para fechar a renda, eu tenho que vender mel na feira. Poxa, eu tenho que fazer isso. Então, sempre... Você assumiu a responsabilidade muito cedo, né? Assumi, graças a Deus, graças a Deus. Cumpriu a missão, né? Parabéns aí pela sua hoje eu vejo dedicação com a família, né? Eu vejo a moçadinha hoje, eu falo, meu Deus, cadê a virilidade dos homens? É outra geração, né? Poxa vida,
né? Eu trabalhei... Parece que a gente foi criado mais pro mundo, né? Do que essa geração agora, que parece que é uma geração... Olha só. Escritores vão dizer que é a geração mimimi. Mimimi. Né? Nutella, né? É. Nutella é a gente, né? Nós somos Nutella, né? Com certeza, raiz, né? Olha o tom bombom. Mas o fato é que, entre essas coisas para sobreviver, chegou o momento de eu olhar para minha renda e as responsabilidades da casa, mas já tá com 20 e poucos anos, e também querer ter a minha família, a minha casa, a minha vida. Falei, Senhor, o que eu faço para ter uma renda que escale mais? Vou empreender. E aí, a moda na época era lotação. Eu já ia perguntar isso para você, porque eu lembro de você numa época em que começou a lotação. Há quantos anos isso aí? As combis de lotação. Olha, 1996. Começou as lotações. Elas começaram um pouco antes, 93, 90, mas eu entrei em 96. Né? Era uma briga isso aí, né? Era uma guerra. O Serviço de Transporte de São Paulo era num nível de, digamos assim, precariedade, né? Que as pessoas ficavam no ponto 1 hora esperando o ônibus, e o ônibus pulava o ponto e deixava as pessoas que estava lotado. Então, e aí, crise econômica, tal, as pessoas querem saber, comparar com o Kombi, fazer lotação clandestina, começou a dar dinheiro, porque as pessoas pagavam em passe, eu pagava em dinheiro. Dinheiro, O passe virou uma moeda, né? Eu lembro, eu era criança, eu pegava passe de ônibus, às vezes passava por baixo da catraca para comer um churro, comer um doce, comer alguma coisa assim, a gente se virava, né? Exato. E aí eu falei, bom, a lotação, meus amigos que estavam no ramo, vem para lotação, dá dinheiro, tal, você vai conseguir o que você quer. Falei, olha, mas eu não quero ir para ser clandestino. Eu não quero ir para ficar correndo da prefeitura, da fiscalização, de repente bate o carro, machuca alguém. Eu quero uma coisa que me dê estabilidade. Então, existe uma forma de ter alvará? Ninguém consegue. Mas existe? Existe, mas ninguém consegue. Mas aonde eu vou? Lá na Joaquim Carlos, no Paris, no SP Trans. Fui lá. Uma lista de documentação. Fiquei 1 ano atrás daqueles papéis e consegui. Antes de comprar? Antes de comprar. Então, quando você comprou a Kombi, a perua lá... Já estava aprovado. Já estava aprovado. Você nunca foi clandestino, Nunca fui clandestino. Eu tive um convite do Colégio Adventista de Cachoeirinha, Vila Rica, hoje, quando eu cantei com o grupo que a gente cantava, né, que foi uma época Mensagem, depois virou Grupo Atris, um grupo semelhante ao Prisma, de fazer a perua escolar quando inaugurasse o colégio. Então eu falei, bom, eu vou deixar os 2 processos andando. Enquanto constrói o colégio por 2 anos de obra, eu vou deixar a papelada do escolar e vou atrás da lotação. Quem sair primeiro, eu vou trabalhar para poder buscar mais renda. Quando aprovou a nossa publicação no Diário Oficial, olha o que aconteceu. Fomos na prefeitura e meus colegas, que saíram lá, a publicação de aprovada a linha Lausanne-Lapa, que até hoje existe. Aliás, estamos perto do ponto final da Lapa, da lotação. Quando eu passei, eu falei, nossa, que coisa, né? Coincidência. Porque eu fiquei de 96 a 2018 nesse ramo. E aí eu pego e eles falam, anos, compre os carros. Que padrão de carro pode comprar? Aí deram lá, ou essa Kombi, perua Kombi, ou a Topic. Na época, era Topic. Era a van, perdão. Acho que a Topic hoje ficou no lugar da Spin, né? Isso. Bem parecido aí. Perfeito. Bom, a Kombi era o que eu podia comprar. Valia uns 20 mil reais na época, uma zero. E a Sprinter, 35 mil reais. Quase o dobro. O dobro, diesel e tal. Bom, o único lugar que aprovou uma ficha minha... Você não tinha carro nenhum para vender? Era o primeiro carro? Tinha um carrinho velho, um Chevetinho. A única coisa que aprovou para mim foi na Volkswagen uma Kombi Zero, sem entrada. Fui lá na Volkswagen pegar, meu Deus. Tá. Aí eu olho pro carnê, nossa, eu ganhava isso por mês, agora é o carnê. Tudo que eu ganhava vai no carnê. Senhor, meu Deus, tal. Coragem, né? Chego na prefeitura, todo mundo com os carros para adesivar e passar na vistoria, pegar o alvará, o lacre e tal, pode trabalhar. Rapaz, na hora da vistoria, só deixaram 6 carros serem vistoriados e falaram, olha, vocês todos não têm alvará ainda. Como não? Nós viemos aqui, mandaram a gente comprar o carro. Vocês, lamentavelmente, não estão na lista do inaugural da linha. Vocês estão num anexo que foi colocado dias depois com o nome de vocês e só saiu a lista inaugural com esses 6. Nossa! Falei, gente, a linha não funciona com 6, precisa de 18. E os outros 12? Vocês têm que esperar outra publicação de Diário Oficial. E quando vai acontecer? Não, daqui uns dias.
E aí as empresas de ônibus fizeram pressão para não aprovar mais alvará. Entendi. E nós ficamos nessa vacância. Com a Com o força, carro comprado com já. a força política deles e com o carro comprado e com o carnê. E o carnê chegando a data de pagar. Olha, Você já passou por isso também? Eu tenho certeza que já, né? você lembra daquelas manifestações imensas em São Paulo para aprovar os pirueiros? Se resgatar Tem as várias. TVs, eu estou em cima de caminhão de som. Desesperado, né? Por quê? Eu comecei a fazer partes, a pedido dos pirueiros, da comissão dos pirueiros que sentava com o secretário de transportes para resolver o problema. Mas o problema não era a gente aqui, assim, esses alvarás que daria 2.700 no máximo. Eram os outros 20 mil clandestinos. Tava Esse era o rodando por problema. aí, né? Tinha gente rodando com Kombi roubado. Mas já é um problema de segurança pública. Nós fizemos toda a papelada. E aí que eu fui começar a visitar gabinetes de vereadores, fazer bastidor, fazer pressão. A vida me levou para olhar para o poder público e falar, tem coisa aqui. Aí você conversa com os vereadores, somos votos que vão ser a favor. Aí vê depois no placar, eles não votaram. E o número de votos está menor, mas não está nominal quem votou. Aí você fala, gente, a política... Aí eu comecei a entender a política. É aí que você... Porque você entrou também na política, né? Você foi candidato a vereador. Isso me levou para a política. Para uma vida mais profissional, assim. Não que você já não era profissional, fala assim, no outro campo, né? No outro campo. A necessidade me levou a entender... Você foi se infiltrando no meio e foi entendendo como é que funcionava. Eu preciso entender, porque agora eu tô com um problema. Eu pedi a conta, eu trabalhei, eu investi. Como é que é isso? E não saiu o alvará e para pagar os boletos, como é que você fazia? Exatamente. E como é que você... Atrasou? Não, atrasou. Atrasou. Mas aí isso que é fantástico, olha só. Joelho no chão, orando, Senhor, tal. Bem, eu pego... Fala, eu preciso criar algo, porque eu não vou rodar clandestino, porque se prender a Kombi, eu perco. Aí já era. Que é uma fortuna para tirar do pátio. E eu não tenho para prestação. Tô mais para tirar de lá. Eu vou no Colégio Adventista do Tucuruvi, que tinha começado a ter o 2º grau à noite, né? Colegial à noite. Ensino médio, né? Hoje. Quando então eu chego lá, professor João, que era o diretor, falei, professor João, senta aqui. Tudo bem, Serginho? Olha, tô com um problema. Tem uma perua 0 lá fora. E eu quero fazer uma proposta para você. Você confia em mim? Claro, filho. Aliás, eu queria que você fosse pirueta escolar lá na Cachoeirinha, né? Falei, então. Lá, inaugurou depois, 1 ano depois. Falei, professor, eu estou criando uma perua escolar noturna. Noturna? Como assim? Não existe perua escolar noturna. Falei, eu estou propondo uma perua escolar noturna. Eu preciso fazer renda para eu começar a pagar a prestação. Você me ajuda? Claro, pode ir de porta em sala, anunciar. Vou com você, endossar você. Aí fui. Ó, que benção, hein? Falei, gente, tudo bem? Boa noite. Talvez vocês estejam daqui a pouco esperando os pais para ir embora, outros vão pegar ônibus pro metrô e tal. Sou Serginho Borges, quero aqui dizer a vocês que eu tenho uma perua 0. Eu posso fazer um itinerário que abrange esses bairros. Quem mora nesses bairros, 12 alunos. Os pais fecharam com você. Fecharam comigo. Pá! Acertou na veia. Fica a dica aí. Já veio metade da prestação. Bom, próximo passo. Graças a Deus, minha voz aqueceu. Próximo passo. Preciso completar mais renda para a perua, para abastecer, para manutenção, para eu comer, para eu pagar um boleto em casa. Bom, resumindo, consegui a perua noturna. Depois de muita manifestação, publicaram o nosso alvará. Saiu o seu alvará. Quando estava batendo a 3ª prestação atrasada, eu pagava para não dar busca e apreensão. Aquela luta. Sei, você vai pagando uma para... Manifestação daqui de lá, tal. Saiu o alvará 10 meses depois. 10 meses depois. 10 meses depois de luta, até lá. E aí depois eu consegui um contrato com o jornal O Estado de São Paulo, Estadão, para pegar 11 funcionários, 10 funcionários da gráfica, quando acaba o jornal, imprime e embala, que vai para as bancas, ia para as bancas, eu levava eles para casa. Então, eu terminava meia-noite, o último aluno que eu entregava em casa, ou 10 para meia-noite. 00:30 eu estava no Estadão. Nossa. Ficava na perua descansando. 1h a turma entrava na Kombi. Entregava todo mundo em casa e recebia um valor por mês. 2h terminava. Ia para casa, tomava banho, colocava o meu macacão jeans, que até hoje o pessoal tem nas redes sociais e vê. Dormia no sofá, esperando tocar 6h o despertador e voltava para a rua. E ficava dirigindo o dia inteiro e depois parava às 9h. Perdão, parava às 8h, comia,
9 da noite eu entrava no ar numa rádio Free FM, Zona Norte. Eu acho que eu lembro dessa rádio. Esse nome não me é estranho. Era no Lausânias? Era na região da Cachoeirinha ali. Da Cachoeirinha ali, né? Muito boa rádio. Tinha muita rádio comunitária assim na sim, época, né? e ela era melhor. De audiência, de qualidade, de som, de dial, de tudo. Você sabia que eu fiz uns programas numas rádios comunitárias lá na Zona Norte de São Paulo também? Olha só. Eu fiz. E eu tinha um programa chamado Está Escrito, para poder evangelizar. O meu programa eu dava aula de Bíblia, então era Assim Diz a Bíblia. Então eu pegava um tema da Bíblia lá e dava aula. Sim. Antes de fazer teologia, eu já achava professor. Eu ficava no ar das 9 às 10 da noite evangelizando pela rádio. Dava 10 horas, eu saía para voltar pro colégio adventista, para pegar os alunos. Isso era todo dia? Todo O programa dia, era todo dia também? Todo dia. E então, segunda... acho que era só 4 dias na semana. Mas o fato é que isso tudo foi passando, foi organizando a vida, foi pagando as contas, fui ajudando. Aí, enfim, meus irmãos cresceram, se casaram, a vida foi. Depois eu consegui casar e foi. E eu tinha uma frustração também, ou um desejo de ser pastor. Ah, você tinha essa vontade? Tinha. Mas não chegou a fazer teologia? Então, eu cheguei a ir lá no colégio, ver a papelada, data de prova, os custos para estudar interno. Mas eu tinha um papel tão significativo na renda da família, na sobrevivência da família. Você falou, se eu largar isso aqui... Como é que eu preciso... Alguém me patrocinar, não vou conseguir. E aí eu orei a Deus, falei, Senhor, me ajude a ter a empreender, que eu tenha um negócio, que eu tenha renda para, já que eu não vou fazer teologia, pagar as contas de casa, ter a minha família e ter faturamento para pagar para alguém ser pastor. Olha só. Então eu fiz esse pacto com Deus. Né? Falei, pai, não dá. O exército me dispensou. Toda a nossa geração serviu o exército, né? A grande maioria dos nossos amigos serviu no exército. Eu acho que foi por causa da estatura. Na verdade, não, eu tive uma jogada de marketing para não servir o exército. Qual? Meu pai é baiano. E foi dos meus 15 aos 18, ele resolveu ir embora para Bahia. Aí levou todos os filhos para lá. Não sei se você sabia dessa história. E lá, eu sabia que a reservista lá... Ninguém servia na cidadezinha... Era muito pequena a cidade, de Ibirataia, sul da Bahia, né? Ele tá morando lá agora. E aí eu fiquei sabendo que quando fizesse 18 anos, eu ia ter que voltar para São Paulo, que lá eu vi que não tinha emprego, não tinha nada. Só que tinha que vir para cá com a reservista. Sim. E o pessoal falou, aqui você não serve. Se você se alistar aqui, você não vai servir. Uma semana eu peguei reservista. Foi rápido. Fui lá, jurei a bandeira, peguei reservista e vim embora. Em São Paulo, 99% aqui servia mesmo, então eu não vim para cá para servir. Então quando eu tirei a reservista, eu voltei pra cá. O cara dava uma tossida lá, não tenho asma. Ah, ótimo, vai ser bom para você. Pum. Melhorar. 1 ano aqui. E para não servir, você tinha que ter um laudo grave de um problema grave de saúde, ou ter uma limitação na questão da sua física, da sua estrutura física, ou portar, né, alguma limitação, ou ser arrimo de família. E o que é o arrimo de família? Eu ia perguntar agora. Eu sou casado, eu tenho filho já. Tá. Poxa, então você não pode servir. Mas eu não sou casado. Como é que você é arrimo de família? Prova. Falei, não, mas eu sou arrimo de família porque eu sou o mais velho e meu pai faleceu. O cara do balcão falou assim, você é arrimo de família? Aí até gritou lá pra trás, pessoal, mais um arrimo de família aqui. Aí o pessoal, vai fazer ele provar. Que era uma desculpa que o pessoal dava pra não servir o exército, exatamente. Né? Eles já sacaram isso. Então você é arrimo, né? Estou. Só um minuto. Pegou um documento e me deu, cara, uma bíblia de documentos. Você tem 48 horas pra apresentar isso daqui. Ô, louco. Todas as certidões de nascimento dos seus irmãos, certidão de casamento da sua mãe, averbada com o divórcio ou o atestado de óbito do seu pai, declaração dos vizinhos, 3 vizinhos que a sua mãe maritalmente não vive com outro homem que banca a casa, o olerite seu de tantos meses, o carimbo, uma declaração atualizada da empresa que você não está cumprindo aviso prévio, que você continuará na empresa, todas as carteiras de trabalho dos seus irmãos que tiverem carteira de trabalho, e papelado. As contas da casa, para mostrar que a sua renda é fundamental, tá? Peguei a documentação, 2 dias depois eu tô no balcão. Tudo pronto. O senhor, por gentileza. E era um negrão, de 2 metros de altura. Por gentileza, o senhor. Aí ele levantou. Sim, eu gostaria de falar com o senhor. Fala, jovem. O senhor lembra de mim, o arrimo de família? O arrimo de família. E aí? Aí eu coloquei a pasta. Todo mundo tapa na mesa. Né? Tá estourando só. Peguei a pasta, bati na mesa. Tá aqui. Aí ele...
Quando chegou na metade, ele começou a olhar para mim com outro respeito. Como é que você dá conta de tudo isso, né? Tic, tic. Cara, ele mudou o semblante dele, voltou lá num lugar, pegou o carimbo dispensado do serviço militar. Nossa. Eu serviria. Aham. Seria um prazer. Para dizer que a gente, quando quer fazer alguma coisa, quando tem consciência... porque a maturidade veio cedo. Uhum. E a maturidade veio cedo no sentido de entender que a vida como ela é. Não achar uma narrativa de desculpa, não colocar a culpa no governo, não colocar a culpa, por mais que eles sejam responsáveis por muitas coisas também, mas falar como eu saio dessa situação, como eu escalo dessa situação para aquela, como é que eu faço uma transição. Porque hoje nós temos uma geração imediatista. Eu chamo da geração drive-thru. Ou do Rios, né? Porque é muito Reels, rápido, muito né? rápido. É a geração fast food. Se não acontecer pra ontem, Né? tipo, não vai rolar, já desistem, né? Exato. E aí você só consegue usufruir da sombra de uma árvore daqui 20 anos se você plantar ela hoje. E cuidar dela. Cuidar dela. E ela vai te dar uma sombrinha e depois vai melhorando essa sombra até falar, bom, agora eu tô tranquilo, posso até trazer mais gente pra sombra. Serginho, a sua vida não foi muito fácil, porque a responsabilidade desde a infância, assim, que você está contando, não é pra qualquer um. E você assumiu essa responsabilidade. Mas já teve algum momento na vida que bateu aquela deprê e você falou, mano, vou desistir? Olha, uma das coisas mais difíceis pra mim foi ter uma doença considerada incurável. Você? Tudo isso acontecendo e eu com uma doença considerada incurável. Eu tinha um problema de pele que, assim, era num nível que acharam num determinado momento de agravamento que era fogo selvagem. Então, eu era o Jó daqueles dias em termos de chagas, né? Então, eu vivia Mas coçava a pele? Dava ferida, essas coisas? Muito, muito, muito. Sério? Olha só, hoje eu vi que vai bater 29 graus. Mesmo naquela época, num dia quente como hoje, eu estaria de manga comprida e provavelmente gola cacharel, gola alta, para proteger a imagem. Perdão. Hoje eu estaria de gola cacharel ou manga comprida para proteger a imagem do meu problema de pele. Se eu colocasse uma lata de óleo, abrisse essa lata de óleo e jogasse sobre a minha pele, em menos de uma hora ela estava totalmente seca. Eu coçava tanto que eu tinha as unhas grandes. E para não ficar com a unha grande, claro, não era bom a imagem, às vezes eu usava faca para me coçar. A minha mãe, isso foi dos 2 aninhos em diante. A minha mãe dormia cedo, mas ela acordava... Eu acordava com a minha mãe com as mãos sobre mim, às 2h40 da manhã, 2h45 da manhã, orando por mim. E uma junta de médicos chegou a dizer que eu não tinha cura. Né? Então, além disso, a bronquite asmática, que quando me atacava, às vezes eu era internado. Né? Então, você ter essas... debilidades físicas, né? Mas graças a Deus, eu me lembro que depois de uma junta médica na Santa Casa dizer, mãe, infelizmente o seu filho não tem cura. Eu senti o semblante da minha mãe cair assim um pouco. Eu falei, mãe, eles não são Deus. Né? Então a fé está em todo lugar, fazendo você não desistir. E aí, uma vez, eu fui como office boy entregar uma papelada para uma empresária, para o escritório, que ela era cliente, que eu trabalhava, e eu estava naquele dia de manga curta. E ela viu a minha pele e falou, filho, o que você tem? Falei, eu tenho um problema, mas não pega em ninguém. Eu tinha uma narrativa pronta. E tal, e tal, e tal. Ela falou, nossa, você deve sofrer muito, né, com isso, né? É caro cuidar dos seus problemas? Eu falei, olha, às vezes eu comprometo em vales o outro salário. Ela falou, uau, e seu pai? Meu pai faleceu, tal. Eu tinha 14 anos, agora estou com 16, estou cuidando da casa, 17. Aí ela, puxa. Falou, olha, você já ouviu falar de um médico... Perdão, aí é uma outra senhora da igreja que tinha, naquela semana, dito, tem um médico que é professor de dermatologia, Nelson Proença, mas é muito caro. É lá na Cidade Jardim, hoje seriam uns 1.500 uma consulta. Uma consulta dele. Aí ela falou, falei, eu anotei os dados, fiquei com aquilo em mente. Quando essa empresária, então, surge, eu entrego a documentação e ela faz essa fala, ela fala, e me fala um pouco mais da sua família. Você tem mais irmãos? Tenho mais 2 irmãos e uma irmã. E a sua mãe? Minha mãe vende roupas, vende mel e tal, a gente se vira. Né? Graças a Deus a casa é própria, mas é uma luta. Esse país de inflação, eu vou comprar pão hoje, 10 pãezinhos com tantos reais, amanhã tem que ter mais dinheiro para trazer o mesmo pãozinho, porque a inflação era dia.
É na época do Sarney? Na época ainda do João Figueiredo, depois veio o Sarney, Aham. né? Que o Tancredo foi a óbito. Mas, Aham. gente, deixa eu explicar para você que está aí. A inflação no Brasil... A Argentina fechou o ano passado, o ano retrasado, quando depois o Milei veio, com 200% de inflação no ano. Então, uma coisa que custava no começo do ano um valor, custou 200% a mais. 200% a mais no final do ano. O Brasil chegou a 5.000% de Pô, inflação. louco. Era muito mesmo. Eu tenho umas lembranças vagas dessa época. Eu lembro que você ia comprar um feijão meio-dia, era um valor, 3 horas da tarde era outro, 4 da tarde era outro. Exatamente. E aumentando diariamente, várias vezes por dia. Ah, não tinha como. E ela olhou para mim, ouviu tudo aquilo, ela falou, filho, Serginho, né? Falei, você é muito educado. Quero dizer uma coisa para você. O quê? A partir de hoje, todas as despesas que você tiver ficam por conta da minha empresa. Ô, louco. Cara, Que benção, hein? nossa. Aí eu fui fazer o tratamento com o Nelson Proença. Que ela falou, eu patrocino. Esse homem quase chorou de me ver. Tão feio que tava Nossa, essa pele. cara, triste. E ele foi por um caminho assim, Deus foi iluminando ele. Teve um outro também muito sábio, que orava antes da minha consulta. Orava comigo. Senhor, me dê sabedoria para resolver o problema desse menino. Aí ele ia para a biblioteca, trazia os livros. Era Nossa. 2 horas com ele. Aí ele escrevia a receita. Aí ia lá na chamada Veado de Ouro, na São Bento, que era a maior manipuladora de remédios do De Brasil, remédio. de São Paulo. E aí fazia. Meus irmãos, minha mãe, todos se preparavam que quando ia passar em mim aquela loção, eu chorava de gritar, de arder. E todo mundo me abanando. Nossa, cara, eu passei... Sofrimento mesmo. Eu hein? passei cada um. Enfim, eu sei que Deus foi iluminando o Nelson Proença e o Senhor Deus, e através daquele homem, me deu a cura. E hoje eu sou o que eu sou. Mas foram 18 anos quase. Que benção, hein, né? cara? Então, 18 assim, anos de sofrimento. a vida é linda de viver. Hoje, eu não trago esses testemunhos e essa história de vida para poder lamentar. Mas para agradecer a Deus, agradecer as pessoas. Nós somos interdependentes, né? E para dizer para você que está aí do outro lado da tela, que eu não sei o que você está passando, né? Mas vai passar. E você tem que enfrentar de cabeça erguida, entendendo na perspectiva. O que é olhar em perspectiva? Sabe aquele casal que vai... De repente você e sua esposa, a clínica de vocês bomba, e eu espero que bombe mesmo. Se Deus quiser. Faturou tanto que vocês têm caixa para falar, quer saber, vamos conhecer a França. Pô, faz o pacote, paga lá o boleto, vai pra França com a molecadinha, fica fazendo inveja pra gente no Instagram, das fotos. Aí você Os problemas você só conta no podcast. Né? Depois tá bom, Depois né? manda a patroinha ficar lá numa posição, numa forma que ela encaixa a Torre Eiffel entre os dedos, né? O pessoal faz essas fotos, ou o Cristo Redentor. Dependendo da distância e do ângulo, né? Do ângulo, isso na técnica de fotografia é perspectiva, né? Na perspectiva espiritual, o nosso tamanho, o tamanho do nosso problema, o tamanho do nosso Deus, né? Então, não é fácil, não é? Mas o que você vai experienciando na fé, nas respostas divinas e etc., você vai falar, Eu lembrei de uma frase que diz assim, não diga para Deus o tamanho do seu problema, né? Isso. Mas fala para o seu Fala problema, pro seu problema o tamanho do seu Deus. né? Então, isso tudo... Tem um amigo da Igreja da Casa Verde, que o Ricardo, ele é Pierossini, ele é jornalista, né? De formação e escritor. Ele já me chamou umas 3 vezes, cara, eu queria escrever o seu livro, cara, sua história. É uma biografia. Porque é muita coisa, muita coisa, cara. É verdade, escreve aí. Um outro amigo falou assim, Sérgio, por que você não escreve um livro meditação? Porque cada dia você põe um testemunho, você tem tanta história. Serginho, o tempo tá corrido aqui, eu queria falar o seguinte para você, entrar num outro assunto aqui. Você teve um momento que você acabou se candidatando para vereador. Ah, é verdade. Muito e você foi, na minha concepção, você foi bem votado, porque você não teve muito patrocínio. E você, na época, divulgava pelo Facebook, de última hora, né? Bom, vamos lá. A minha história na política. Eu, além da lotação, que teve essa questão, na nossa fé, como nós somos adventistas sétimo dia, temos o sábado como dia de guarda, e o mundo cristão teve o sábado como dia de guarda, né? Até um período, depois entrou o domingo na história, mas o fato é que
nós temos limitações com problemas de trabalho, estudo, concurso que caía de sábado. E eu sempre assisti as palestras do Dr. Marcos Vinícius, né? Hoje nós temos a Camila Godoy, que faz essas palestras, o próprio tem legislações aprovadas, a própria Damares, enfim, outros parlamentares pelo Brasil. Eu mesmo trabalhei na Liberdade Religiosa há muitos anos, fui presidente dos universitários adventistas para a igreja, consegui faculdades aqui, inclusive na Lapa, que passaram a aceitar adventistas estudando, e judeus e batistas do sétimo dia, né? Também foram beneficiados. Com as aulas de sexta-feira à noite, podendo ser repostas em outros horários. A questão do concurso público também, que quem tem a fé, né, pode fazer em outro dia. Então... Mas o que me levou para a vida pública, para ser candidato, foi justamente o sistema de lotação. Porque ele tinha tanto esses problemas que a turma da garagem me chamou: Serginho, você não topa ser candidato? A gente apoia você. A gente apoia você. Eu falei, poxa... Não, você tá maduro, poxa, você não é mais aquele menino de macacão, você tá lá, assessor na Câmara Municipal, a gente assiste aqui e tal, enfim. Eu cheguei a ter 4 empregos simultâneos, né? Estagiário de um escritório, assessor no vereador, coordenador de linha, cuidando do meu micro-ônibusinho ali e tal. E minha vida era uma correria, ainda é menos hoje, mas o fato é que aceitei e fui bem votado. A meta era 10 mil votos para eu ser vereador, fiz quase 7 mil, assim... Era 10 mil votos, você já entrava. 7 mil e eu, poxa vida, quase chegou lá, né? O Valdemar da Costa Neto me ligou. O que faleceu, Campos Machado, me ligou. Vários presidentes de partido. Rapaz, você fala muito bem, seus vídeos, eu tô besta, vem cá, vem ser do nosso partido. Propostas 1000. Enfim. Acabei não aceitando várias delas, mas acabei virando assessor em 5 gabinetes já na minha vida. E eu acabo ainda hoje sendo um gabinete ambulante, porque embora não esteja em nenhum gabinete, o meu telefone toca. Serginho, ajuda a internar meu pai, tá um problema. Serginho, tal. E eu não vou falar não. Aí eu saio correndo. E acaba fazendo serviço voluntário. Exatamente. E aí isso me levou para a vida, me deu uma maturidade política. Eu cheguei a ser assessor no primeiro governo Lula. Poucas pessoas sabem. Mas por 2 anos, eu fui assessor do líder do governo Lula em 2004 e 2005. Lá em Brasília, você trabalhava lá? Eu trabalhava em São Paulo, eu cuidava de receber processos de emendas parlamentares para poder protocolar para os prefeitos pedido de ambulância, pedido para a Santa Casa e tal. Como Deus me deu a facilidade de comunicação, o gabinete falou, não, você vai fazer outra coisa. Você se apresenta muito bem, você vai ser o representante do deputado onde ele não pode estar. Que ele era o líder do governo, muito importante, muita agenda. E eu passei aí em agendas representando ele. Pegar relatório e falar, não, eu vou falar isso, tal. E eu pedi a conta, né? Por bastidores que eu soube desse partido, que eu não... Falei, nossa, eu achei que era uma coisa que ia ser boa pro Brasil, eu achei que... Sabe, é sempre um conflito ético. Falar, mas eu não defendo essa tese aqui. Poxa, isso aqui não tem a ver comigo. E eu fui começando a ter um olhar um pouco mais do que a ideologia em si e tal. Eu falei, poxa, não estou me encontrando aqui. Né? Saí. Depois ajudei a Marina Silva, que era o nome da época, né? Depois ajudei a pedir voto para o Alckmin, que ele me entregou CDHU aqui na Zona Norte. Fui morar no CDHU, né? Depois eu fui ajudar o Dória. Porque falava, não, essa pessoa pode ser diferente. Né? Tenho fotos com o Dória. Então eu tenho fotos de todo mundo. Eu estava no evento aqui na Paulista com o pessoal do Partido Novo. O Partido Novo, eu faço parte do movimento Juntos pela República. O que a gente entende? Que o Brasil colapsou em termos institucional e a Carta Magna, a Constituição é o problema. E a gente entende que, com vários juristas, a gente tem feito eventos, professores até de ministro do Supremo, sobre um novo formato constitucional, com o fim da reeleição. Com ministros do Supremo não sendo mais indicados por presidentes, porque fica uma relação muito... Sendo que votação... Tem que ser uma coisa mais... Entende? Votação aberta? Ele vem em carreira... A carreira dele é jurídica, que ele está dentro do STJ e por outras... mérito... E por mérito, numa escala de X juízes, a gente... Ontem eu conversava com um rapaz que ele tem essa mesma ideia. Entende? Né? Aí o Japão é assim. E aí, ainda o Japão, quando quando fecha essa chapa dos melhores juízes de carreira, e é muita gente, aí a população vai votar. Entre esses, qual vai Exato. Então, veja, a sociedade não quer um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que o Bolsonaro falava? Eu vou colocar um terrivelmente evangélico. A sociedade não quer isso. A sociedade não quer um terrivelmente comunista. Como o Lula falou, temos um ministro comunista. A sociedade quer um jurista imparcial. Olha, o Lula cometeu esse crime.
Eu não vou passar pano porque ele me colocou aqui. Porque ele não foi colocado por... Não, eu não vou passar pano pro Bolsonaro porque... Ele me colocou aqui, né? É a letra da lei. A letra da lei. Exato, eu penso assim também. Exato. Então, o que está acontecendo hoje? A última trincheira que organiza uma sociedade é o Poder Judiciário. Quando Ele é o guardião da Constituição. Ele é o guardião da Constituição. Quando ele está em crise, naturalmente, as Forças Armadas têm que entrar para reorganizar o país para depois devolver. Essa é a regra até constitucional do Brasil. Porém, nós vemos que a crise está aí, denúncias graves, né? Eu morei em Brasília, poxa, eu fiquei sabendo de bastidores e falei, nossa, isso está acontecendo no país. É muito assustador, né? Então, isso tudo me amadureceu, fui fazer direito. Agora você é... Eu era pirueiro já, e o Dr. Marcos e o Anderson e outros amigos diziam assim, Serginho, você é um talento atrás de um volante, vai estudar direito e vem trabalhar conosco. Aí fui fazer direito, 2010, formei em 2015... Acabei, eu não tinha fome de advogado, de ficar fazendo papelada, nada disso. Aí eu falei, quer saber, vou tentar ter mais 2, 3 períodos de lotação. Direito também paga pouco, os advogados ganham pouquinho. É demorado, tudo os processamentos, né? Nossa, essa OAB, meu Deus. Aí no fim fui tendo convites para ser assessor parlamentar e o direito me deu mais força como assessor parlamentar. Um vereador mais gabarito, né? O vereador falou para mim, cara, você não é um assessor, você é vereador. Porque você pega um problema, você faz dossiê, você estrutura. Cara, pô... Bom, quando a lotação não deu mais certo, 2018, eu falei, o caminho mais curto Você é o fez direito. da lotação? Desfiz. E aí convites para ser assessor de alguns. Eu falei, não vou ser assessor dessa pessoa, não posso sair na foto com essa pessoa, não é legal. Fui fazer Uber. Tive até um incidente com esse problema de fazer Uber, que eu não sabia o que eu ia buscar, estava buscando um negócio. Mas o fato é que eu falei, meu Deus, é o direito. Aí o escritório me ligou. Serginho, o que você está fazendo? Eu falei, tô fazendo Uber, fazendo as rolinhas. Não, precisamos de você não sabia. Você tem uma vaga aqui. Aí fui trabalhar, veio a pandemia. Depois da pandemia, você não quer morar em Brasília e trabalhar pra gente no escritório de lá? Eu falei, poxa, tudo bem. De advocacia já. De advocacia. Aí fui. Aí você já estava estudando? Aí eles falaram, Serginho, ó, vamos diminuir sua carga horária para você estudar, para passar você não estava estudando na OAB. para passar na OAB. Tudo bem? Eu falei, nossa, a molecada não tá passando. Meu Deus, já tem 10 anos que eu não estudo quase. Você tinha feito o curso e não tinha feito a OAB? Eu fiz uma vez e passei, mas não fiz a outra. Entendi, a segunda fase. Aí eu falei, deixa pra lá. Aí eu passei e me tornei advogado há 1 ano já e alguns meses. Hein? Né? Trajetória de vida, Trajetória de vida. E um dos meus primeiros casos foi o caso da Débora do Batom, não é? Você é um dos advogados dela? Sou um dos advogados dela. E outro caso que essa semana Deus me fez brilhar. Então você tá na área o quê? Tô na área criminal? Não? Veja, todas as áreas que me procurarem eu consigo atender. Eu não sou especialista em todas. Qual que você gosta mais? Veja bem, eu fiz tributário. Fiz tributário. Mas ontem eu defendi um cliente que a gente tá com problema de franquia. Ontem eu fui fazer a sustentação oral para ele. Foi a minha primeira vez diante dos desembargadores. A becona, a pretona. Né? Quando você me contou isso, eu falei, eu fiquei imaginando o Serginho. Meritíssimo. E aí eu fiz a sustentação oral, é tenso, né? É responsabilidade. Eu precisava reverter uma decisão contrária. Quem vai para a sustentação oral e pediu é porque já perdeu. E aí eu terminei a sustentação oral, o desembargador terminou e falou assim, rapaz, quem é você? Que qualidade de argumentação, de estruturação, de... Outros colegas fundamentaram junto, mas aí eu verbalizei. Que dicção que Deus te deu, que voz que Deus te deu. Nós aqui passamos o dia ouvindo. E aí quando chega uma... Puxa, você colocou frase de efeito do direito. Rapaz, eu tô encantado. Ele começou a elogiar, sem saber que é a primeira vez. E eu falei pra turma, não, vou falar que é a minha primeira sustentação. Não, você te enfraquece. Falei, não, eu gosto de ser sincero. E aí revertemos que benção, o resultado. Que legal. Né? Então isso é lindo, mas o que mais me dá alegria, prazer e satisfação é pregar a palavra de Deus. É pregar, Wilson. Você não para. Para quem conhece o Serginho, ou quem não conhece, poderá conhecê-lo mais, está conhecendo agora, óbvio, mas poderá tê-lo aí na sua comunidade de fé. Sim. E com certeza ele vai. Pregar e fazer. O contato dele vai aparecer aí no final do vídeo para você. E eu quero encerrar contando o seguinte: nos últimos 3 anos, depois que eu cheguei em Brasília, quanto tempo a gente tem? Dá para fechar com... Quanto tempo aí, produção? Que bênção. Vamos lá. Estamos aqui com a nossa... Como é que você chama, querida?
Cleice, manda bem aqui, viu? Venha pro estúdio da Cleice. Olha só. Bom saber isso. Querido, quando fui para Brasília, sinceramente, eu comemorei, porque eu falei, até que enfim eu terei um ano sabático. Sabe aquele filme do Jim Carrey, que ele fala sim, que ele assiste uma palestra coaching, que a pessoa tem que ser positiva, propositiva, e aceitar os convites, e aí ele sai e fala assim para tudo e a vida dele vira um inferno, porque ele... É muito bom, quem não assistiu, assista esse filme. Sim, senhor, né, o filme. E aí, eu sou um pouco Jim Carrey, eu falo sim. E quando vem pedidos assim, Serginho, você pode pregar na minha igrejinha aqui, em tal lugar? Você só prega em igrejona? Eu falei, imagina, eu cresci numa igrejinha. Não tem essa igrejona, igrejinha. E não tem essa de cachê. Nossa igreja não tem para pregar, né? É missão. Então, eu estava com uma agenda num nível que eu tinha todos os cultos uma agenda. E sábados, às vezes, eu passava pregando amanhã, à tarde e numa vigília à noite. Sim. E aí, quando chegava, às vezes, novembro, outubro do ano, eu já estava com a língua para fora, eu falava, Senhor, o ano que vem eu vou aceitar só 2 pregações por mês. Pra descansar, né? Porque a vida corrida... Para assistir um sermão, né? Tudo bem, quando eu estava casado eu conseguia, mas aí se eu estou sozinho, você enche a agenda, tá... Bom, o fato é que eu não conseguia dizer não, e enchia logo. Quando eu tive o convite para morar em Brasília, eu falei, uau, vou resolver um problema, porque eu vou conseguir dizer sim, eu aceitaria, mas eu não posso, porque eu moro em Brasília. Então, é uma maneira de... Uma desculpa sincera, né? Uma desculpa sincera. Chega em Brasília, meu amigo busca no aeroporto, vamos lá para o apartamento, Serginho, esse aqui vai ser o seu quarto, tal... já entra no carro, vamos no pôr do sol na casa do ancião, o culto, te apresentar a turma, umas 20 pessoas lá, tal, apresentaram, comi, cantei com eles. Fui para casa, culto de manhã, do sábado de manhã, Central de Brasília, 1.500 pessoas. Uau! Aquela igreja que é uma avenida. 4 pastores titulares. Aí eu vou ficar aqui de boa, tranquilo. 20 pastores jubilados sentados, só general 5 estrelas lá. Eu falei, poxa, aqui agora sim. Me escondo aqui. Agora eu me escondo. Eu sou mais uma na multidão, vou assistir, vou ouvir, vou abastecer, vou ouvir teses, vou ouvir música. Poxa, legal. Assisti a programação da tarde e tudo mais, tal. Terça-feira toca o telefone, Ananias, que morei com ele. Tudo bem, tudo. O Serginho vai morar aqui, seu amigo, né? Pô, cara, eu vi ele fazer um comentário na hora da lição dos jovens. Que comentário bacana. Ele prega. É missão, amigo. Missão é missão. Prega. Eu tô indo aí, vou levar uma pizza. Vocês já comeram? Não, peraí. Aí ele chega lá com as pizzas. Serginho, me conta sua história. Contei. Você mesmo. Falei o quê? Você vai liderar os Calebs da Central de Brasília. Nossa. Falei, como assim, meu Deus? Não, nós precisamos de você, porque o pregador não vai dar, e você é bom, você é líder, você fala bem, você prega, e nós vamos viajar. Eu falei, mas quando vai ser? Depois de amanhã já tô te levando. Eu falei, mas eu nem desfiz minha mala, nem desfaz. Nós vamos te levar para uma cidade chamada Mambaí, tem 7.000 habitantes. Tem que reformar a igreja, vai ter uns 40 jovens, e tem que evangelizar a cidade e tudo mais, visitar as pessoas e tal. Eu falei, gente, mas que coisa, meu Deus. Tá bom. Sim! 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 Aí eu falei, peraí, Ananias, meu chefe, eu posso ir? Pode? Tem internet lá para eu ficar trabalhando online de dia? Porque eu preciso pagar as contas, o escritório. Não, tem internet lá. Qual é a sua operadora? Claro. Ih, lá no trevo da cidade já morreu. Falei, mas ela funciona qual? Não, lá tudo é Wi-Fi. Onde você entra tem Wi-Fi grande, você adita o Wi-Fi. Tô lá eu, 4, 5 horas de estrada para chegar. Chegou aquela moçada, tô dormindo numa sala de aula da escola pública, num colchãozinho solinha. Os mosquitos me comendo. E eu, meu Deus do céu. O que eu vim fazer aqui? Vai dizer assim pra tudo, eu tô com 53 anos, 54 anos de idade. Senhor, eu não mudo. Senhor, me dá juízo. Eu tô com essa Ensina a dizer não, né? Os mosquitos estão me comendo aqui, pai. O que o senhor quer de mim? Eu falei sim, mas tudo bem, vamos lá. E orando. Bom, sábado estamos lá na igreja. A igreja só tinha 9 membros, né? Assistimos o culto com eles lá. Preguei, à noite era nosso início de conferência, panfletamos a cidade, umas 15 pessoas foram assistir, no domingo pintamos tudo, à noite umas 20 pessoas foram assistir, segunda-feira já tinha umas 30 pessoas assistindo, e foi começando a encher, Cresceu, dar resultado, ir nas famílias, orar e tudo mais. Quando então, na terça-feira, o nosso missionário lá fala, Serginho, entre no meu carro que eu vou te levar num lugar, quando você chegar lá, você senta... você vai ficar olhando para uma casa
3 minutos orando, depois eu te chamo para falar. Chegamos lá, ele falou, depois dos 3 minutos, eu falei, pode falar sobre essa casa o que você quiser, Serginho. Falei, irmão, mora alguém aqui, uma rua de terra e uma casa extremamente podre. Mora alguém aqui, meu irmão? Ele falou, mora. Uma moça com 6 filhos. 6? Tem companheiro? Não. Ela tem o atual do filho mais novo. Mas esse companheiro a espancou quase à morte. Mas ela tá com ele ainda ou não? Tá. Mas como que ela tá com ele depois de um espancamento desse? Ela tá, mas não nessa casa, ela tá na casa da sogra com ele, com o filhinho de 6 meses. Porque, na verdade, esse espancamento acontece quando ela fica endemoniada. Falei, nossa. E por quê? Porque eles bebem, fumam, jogam cartas na mesa e depois usam droga. E ela fica endemoniada e eles espancam ela para expulsar o... Que coisa, né? Pesada. Enfim, conclusão. Eu falei, tá. Eu falei, qual a idade dos meninos? A idade dos meninos é 17, 15, 13, 8, 5 e 1. E quase 1. Falei, tá. Agora, ele falou, você vai se espantar com o nome do mais velho. Qual o nome dele? Miqueias. Falei, peraí, o nosso Miqueias, que é Caleb, que está conosco lá, ajudando a pintar a igreja? É. O Miqueias, que é o primeiro a chegar e o último a sair, cuidando daquela igreja, pintando todo o cantinho? Ele. O Miqueias que eu tenho que brigar para almoçar e que não dorme conosco, e então ele vem caminhando até aqui? Por quê? Porque ele dorme com os outros 2 irmãos aqui e cuida. Falei, não, já sei o que vamos fazer, vamos reformar essa casa. Bom, resumindo, fui na casa dela, chamei a família, chamei o marido, chamei por ela e falei, nesse momento, quase 40 jovens estão reformando a sua casa. Ela começou a chorar. Reformamos tudo. Fui negociar 4 mil reais quase de conta de água atrasada. Nossa. Coloquei a água para funcionar no mesmo dia. Levei os meninos para cabeleireiro para cortar o cabelo. Levamos todos eles para a igreja à noite. Começaram a assistir os cultos. E o embate espiritual ali era tão sério naquela cidade que um pastor auxiliar do pastor titular tinha um apelido de salsicha. Alto e magro. Eu falei, pastor, tinha apelido, por que o senhor é tão magro? De tanto jejuar, orar, porque essa cidade tem uma hoste demonial de demônios. Parecendo a cidade de Gadara, né? É uma cidade que coisas voam, uma cidade que muito complexa. Estranho, né? Muita gente endemoniada. Tem muita igreja pentecostal que tem cultos mais exorcistas do que outra coisa. Eu falei, uau. E adolescentes viram, enquanto a gente reformava a casa, 2 adolescentes viram demônios. Meu Deus. E quando eu cheguei, depois de que eu fui buscar mais material e negociar água, elas viram um anjo me escoltando. Cara, aquilo ela contou, a gente chorou muito. Falou, meu Deus. E aí, graças a Deus, levamos libertação para aquela família. Que bênção, hein, cara? Reformamos aquela casa. Fui no conselho tutelar, consegui psicólogos. E na hora de ir embora, eu encerro com essa história aqui. Eu falo assim para ela. Ela me abraçou tanto, grata. Eu falei, amada, você teve 4 ou 5 companheiros na sua história que tiveram prazer com o seu corpo, mas não foram responsáveis por você. Mas você também não ajudou muito na triagem, né, desses homens. Fazer sua parte. Mas vamos lá enterrar seu passado. Qual deles tem um pouquinho mais de condição financeira? Ela falou, fulano de tal, que é o pai do Miqueias, que a gente teve uma aventura, engravidei, ele deu essa casa e acabou. Ok, você tem o telefone dele? Tenho. Você recebe pensão de alguém? Não. Peguei o telefone dele e liguei. Fulano de tal, aqui é Sérgio. Eu falei quem eu era. É o seguinte, eu trabalho para um grupo jurídico muito importante no Brasil. E se eu contar o que está acontecendo aqui com essa família, que o senhor ajudou lá atrás, mas que ainda está vulnerável e o seu filho é menor, nós vamos pegar um time de advogados para te encontrar. Mas eu prefiro fazer diferente, te dar a opção de fazer um gesto. O senhor deu uma casa que agora a gente reformou, mas eles precisam de comida na mesa. O que o senhor pode fazer? Ele ficou em silêncio e falou assim, Sérgio, me dê o número da conta. Durante 2 anos e meio, ele depositava todo mês e mandava o comprovante para mim. Nossa. E eu falei com ele há 3 meses atrás. Como é que anda as coisas? Ele falou, não dou, mas a pensão que agora já passou a fase, né? Tudo. Falei, ok, mas eu agradeço. Ele falou, não, eu quero te dizer o seguinte, doutor. Eu estou fazendo economias e até o final do ano eu vou dar uma casa para o meu filho que está se casando. Nossa, que bênção. Parabéns. Serginho, para encerrar aqui, a sua história é muito linda, mas você me procurou alguns anos atrás, a gente se encontrou numa situação ruim, que foi num velório de um amigo em comum. E você me perguntou, cara, eu tenho um desejo na vida que é ser pai. E eu fiquei sabendo que
você agora é pai. Há 43 dias, mais ou menos. Dia Você 28. tem 30 segundos aí para deixar uma mensagem de esperança e dizer que depois de 50 anos é possível realizar o seu sonho, para quem está Pois é. desesperado. Assim, quem sabe do que eu passei um pouco mais na intimidade, está muito emocionado, né? De ver como que Deus olha assim para você e fala, filho, chegou sua vez, né? De desacelerar um pouco, de ter um outro papel. Porque eu fui falando para Deus, Senhor, eu estou aqui no Congresso Maranata com 25 mil jovens. E a turma me via, Serginho, eu falei, eu sou o cinquentenário JA. Mas eu falei, Senhor, eu preciso de 3 coisas agora. Passar na OAB, depois que eu passar, determinar que média de renda que eu vou ter, aonde eu vou morar, se é São Paulo ou Brasília é definitivo, e depois disso tudo, se o senhor quiser que eu tenha um filho, traga uma esposa com o perfil que eu consiga realizar isso. Se não, tudo bem, eu engulo o choro, porque esse assunto sempre me perturba. E aí Deus trouxe a menina que teve mesma conexão e tivemos um filho agora há 40 e poucos dias. Parabéns, que é o Theo, mais novo lindíssimo. papai. Eu quero dizer que assim, a forma mais pedagógica do ser humano absorver lições da vida é sendo pai, sendo mãe. E claro, com a maturidade e a responsabilidade que isso exige, né? Não sei se dá para pegar aqui na câmera. Esse é o pequeno Theo. Theo Andrade Borges. E eu coloquei o Borges em homenagem à minha mãe, né? Porque ela foi pai e mãe para poder perpetuar o sobrenome dela. Todos os meus outros irmãos são Arruda, mas eu trouxe o Borges aqui. Serginho, rapidinho, 10 segundos aí, os seus contatos, pro pessoal entrar em contato com você. Ok, minha rede social, Serginho Borges, né? O meu Facebook também, Serginho Borges. Quiser me chamar no WhatsApp, 11 96849 1969. Para quem tá vendo pelo YouTube, tá aí na tela. Quem tá no Spotify, repete aí, volta para você decorar e escrever aí, tá bom? Serginho, muito obrigado. Que Deus abençoe você e sua família. Parabéns pela sua missão que você tem. Continue firme nos propósitos de Deus. Obrigado. Você que ouviu o nosso episódio, nosso bate-papo, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder e se inscreva nas nossas redes sociais. Um grande abraço. Tchau, tchau.